Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez e hoje nós vamos comentar uma partida com a Índia do Rei, né, com a variante do Petrosian dentro da Índia do Rei. Então vamos lá. A gente já começou a falar sobre a Índia do Rei. A Índia do Rei normalmente ela enfrenta, né, o cavalo F3, começando das brancas. A gente joga cavalo F6. Na verdade, isso daqui ele só vai transpor, né, para o que a gente já está acostumado dentro da Índia do Rei. Depois ele joga C4, a gente joga G6, cavalo C3, bispo G7, D4, as brancas dominando o centro aí, e a gente faz o roque. E agora a gente tem a jogada E4 das brancas e a gente sabe que a gente precisa jogar D6, né, para evitar tomar um E5 aqui na abertura. E agora a opção das brancas, por exemplo, é jogar bispo D3. Se ele joga um bispo D3, a gente tem que fazer uma ruptura ou em E5 ou em C5, mas nesse exemplo, as brancas jogam com bispo E2. Quando elas jogam bispo E2, a gente pode fazer a ruptura em C5, eles jogam D5, a gente joga E6, roque toma D5 e peão toma D5, e agora a gente sabe que a gente tem um bispo numa posição interessante, ali dentro do fianqueto, e a gente vai dar continuidade a esse ataque com torre em E8. Depois a gente pode jogar também A6 seguido de B5, ok? Agora, se a gente joga com E5, uma das possibilidades das brancas agora é capturar em E5, é rocar ou jogar D5. A gente vai analisar aqui se eles capturam. Se eles capturam D toma E5, D toma E5, dama toma D8, torre toma D8 e bispo G5. Essa é uma variante que a gente já estudou, que a gente já analisou e a gente sabe que esse final sem dama é jogável para as peças pretas. Se roque, cavalo C6, D5 atacando o cavalo, cavalo E7, cavalo E1 manobrando o cavalo, cavalo E8, bispo E3, F5, F3 e F4. Essa é uma variante muito boa para as pretas tentarem todo o ataque aqui na ala do rei, jogando também H5, jogando G5, e a jogada natural das peças brancas é bispo F2. Agora, se ele joga D5, lutando pelo centro ali ainda, a gente tem essa jogada A5, que a gente vai comentar hoje. Jogada 5 é uma jogada temática nessa posição, porque ela prepara o cavalo para chegar ali na casa B4. A gente pode jogar o cavalo no canto, nesse caso, né? Nesse caso ele não traz só desencanto. A gente joga o cavalo no canto, preparando um cavalo em C5 ou o cavalo em B4. Se bispo G5, a gente já prepara uma manobra também aqui. Seria dama em D7, o rei indo para H8, o cavalo indo para G8 e o bispo indo para H6. É uma possibilidade. A gente pode jogar H6 também, tentando expulsar esse bispo. E ele tanto pode jogar bispo H4, como ele pode jogar bispo E3 de novo. Se ele joga bispo E3, a gente tem o cavalo A6, que ele joga cavalo D2, mas a gente também tem cavalo G4. Cavalo G4 aqui é interessante porque ele pode jogar bispo em B2, né? Opa, bispo em D2. A gente joga F5 e dá continuidade ao plano da Índia do Rei. H3 expulsando o cavalo, cavalo F6. E toma F5, sempre o peão de G toma F5 aqui. Aqui se eu tomo de bispo, não é adequado, porque ele tem G4. Né, ameaçando G5 ali também, acaba complicando a minha vida. Então nunca tomar de bispo, sempre tomar com o peão de G. É uma captura temática também da abertura. Dama C1, a gente pode jogar rei H7, se rei H7 G4, F toma G4, H toma G4, cavalo toma G4. E ele tem cavalo G5, cheque, que complica a nossa vida. A gente vê que a torre tem um ataque em direção ao nosso rei ali,
o bispo também apoiando esse ataque e acaba complicando a nossa vida. Não é tão interessante. Agora, se F4, ele joga G3 e a gente dá continuidade ao ataque. E4, atacando o cavalo no centro, cavalo H4, E3, atacando o bispo, F toma E3, F toma G3, cavalo G6 tentando entrar na nossa defesa, a gente responde com torre E8, tirando a torre de ataque, dama C2, cavalo A6, cavalo F4, cavalo B4, finalmente chega na casa B4 que a gente já tinha preparado antes, e ele pode jogar dama G6, que a gente responde com torre E5, aqui a gente tem uma sequência de ataques bem interessantes contra essa dama adversária, com torre G5 e com bispo F5, né? Então, se ele joga torre B1 ou dama B1, que é a melhor da posição, torre E5, cavalo E6, bispo toma E6, D toma E6, não é tanto um problema esse peão, cavalo E4, cavalo toma E4 e dama em H4, preparando o avanço do peão ali e atacando o cavalo ao mesmo tempo, né? A torre também está ajudando a sustentar esse ataque, mesmo a dama de B1 ainda estando protegendo. Ele pode jogar torre G1, que a gente responde com torre toma E4, rei D1, torre toma E6, né? Excelente para as brancas ou para as pretas. E se ele joga bispo F3, a gente joga G2 cheque, rei E2, toma em H1 dama, dama toma dama em H1, a nova dama, D5, C toma D5, cavalo toma D5, torre G1, né? E aqui a gente tem torre F8, torre G4, dama E7, a dama escapa tranquilamente. Ou, se ele joga, na verdade, se a gente joga aqui, né? Torre E8, não é a melhor jogada da posição. A melhor jogada realmente era a torre F8. Se a gente joga a torre E8, ele tem cavalo D6, peão toma D6, bispo toma D5, torre G5, torre toma G5, dama toma G5 e dama F3. Ele fica com um par de bispos e um peão avançado, pode ser um problema pra gente. Mas se ele joga torre em G4, a gente joga dama E7, dama G2, torre toma em E6, rei D1, rei H8, rei C1, torre C6 cheque, rei B1, dama E5, cavalo C3, cavalo toma C3, bispo toma C3 atacando a dama, torre toma C3, exclama, torre E4, e agora a gente tem ou dama F5 tentando cravar a torre, que ele responderia com B toma C3 e a gente poderia jogar em C5 ou B5, mas também tem dama toma E4 cheque. Olha que legal essa posição. Se dama toma E4, olha a sustentação das pretas agora. Bispo toma E4, torre toma E3. Bispo F3, A4. Dama G6, torre D8. Dama G4, torre de ED3. A3, torre D2. Dama toma A4, torre toma B1, B2 cheque. Rei em C1, B5, atacando a dama. Dama H4, torre F8. Dama E4, C5. Bispo E2, C4. A4, B toma A4. B toma C4, torre em C8. Dama E6 protegendo, torre de BB8. Rei D2, torre em D8 cheque. Rei C2, torre B2 protegida pelo bispo cheque. Rei C1, rei de BD2, dama em E3, torre de 2 indo para D6, rei B1, torre B8 cheque. E agora, se rei C2, torre em C8 e dama E4. Mas, se rei A2, a gente já prepara a finalização, finalmente, dessa variante com torre em D1, ameaçando ali um mate em A1.
Então, essa é uma das possibilidades dentro da Índia do Rei, e a gente queria comentar sobre essa variante Petrosian, aí dessa variante que o Petrosian gostava de jogar, gostava de fazer, e dessas possibilidades que a gente tem dentro da Índia do Rei. A Índia do Rei, a gente já falou bastante dela, mas sempre tem alguma coisinha nova que a gente pode aprender em um dos jogos, então fica essa partida de exemplo da Índia do Rei pra gente, beleza? Nos vemos em breve. Tchau, tchau!